Bem, pessoal, então vamos iniciar o módulo 7. Então, o caderno 2, né, apostila 2. Iniciamos então a apostila 2 com o módulo 7, a crise de 1929. Então, assim, objetivamente, a crise de 1929 teve dois fatores fundamentais. Um fator foi o liberalismo, né, que era a falta de controle do Estado sobre as relações econômicas, né? As relações de mercado, de consumo, de produção, salários, preços. Então, o liberalismo era a ausência de controle, né, por parte do governo em relação a tudo que estava relacionado aos meios de produção. Então, um fator foi o liberalismo. E o outro fator da crise foi a superprodução, né? A superprodução ou subconsumo. Essa superprodução ela passou a ser desenvolvida com a Primeira Guerra Mundial. Bem, então, os Estados Unidos nos anos 20. Então, após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos tornou-se a fábrica do mundo, né? A maior potência econômica, o maior produtor agrícola industrial, né? O maior exportador, então, agricultura, indústria, comércio. E o maior credor do mundo, setor bancário, setor financeiro, né? Então, a maior economia do mundo. Ainda não tinha a supremacia militar, né? Essa supremacia militar será construída principalmente ao longo da Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos, ele tornou-se a potência econômica com a Primeira Guerra Mundial. Desenvolveu uma superprodução, né? Bem, então, a maior economia do mundo, nos anos 20, ela vai produzir um estilo de vida, né? Então, esse estilo de vida, ele baseava-se, então, nos princípios do liberalismo econômico, né? Então, o consumismo, né, ele também foi uma característica importante desse novo estilo de vida. Ficou conhecido, então, como o American Way of Life. Então, o consumismo, né, ele estava relacionado aos sonhos de consumo, né, os objetos de desejo. Então, o carro, o automóvel, né, ele vai ser um dos sonhos de consumo, né? Então, a classe média estadunidense foi a primeira classe média mundial, né, que teve acesso a esse bem de consumo. Então, nos anos 20, a classe média americana começou a comprar o seu carrinho, né? Objeto de desejo. Então, a casa própria também, né? O automóvel e eletrodomésticos, né? Então, rádio, a televisão é coisa dos anos 30, né? Mas o rádio, principalmente, eletrodomésticos, né? Para auxiliar a dona de casa de classe média, que agora está numa dupla jornada de trabalho, né? A renda da família de classe média aumentou, né? Já que as mulheres entram no mercado de trabalho. Isso também foi uma consequência da Primeira Guerra Mundial, né? Em relação ao liberalismo, né, então, lembrando que o liberalismo econômico ele surgiu no século XVIII, né, com um grande pensador chamado Adam Smith, que desenvolveu, então, duas teorias que se destacam, né? A teoria da mão invisível, né, ou leis de mercado, que é a lei da oferta e da procura, onde o Estado, o governo, né, o governo é um instrumento do Estado, assim como tem a lei, como tem outros instrumentos, né? Então, o governo não controlava o mercado, né? Era a lei da oferta e da procura. E a outra teoria de Adam Smith era a divisão do trabalho, né? A divisão do trabalho refere-se, então, à especialização funcional da atividade de cada trabalhador. Depois surgiram outros pensadores, como David Ricardo, né? Que vai criar, então, a teoria de que trabalho é uma mercadoria e o seu valor, o salário, está sujeito ao mercado, né? Então, se há uma grande oferta dessa mercadoria, trabalho, o valor ela cai, né? E Malthus,
que vai defender que a valorização, então, do trabalho vai depender da diminuição da oferta dessa mercadoria, trabalho, né? E isso através, então, da diminuição da população, controle da natalidade, etc., né? Bem, então, as ideias liberais, né, elas tiveram seus pragmáticos, né, os que botaram em prática, né? Então, um grande empresário, Henry Ford, né, e o Taylor foram dois importantes pragmáticos, né, que acabaram, então, desenvolvendo teorias que complementam o liberalismo, né? Então, em relação ao Ford, né, principalmente a linha de montagem do automóvel, Ford dizia que você pode comprar pode escolher a cor do seu carro desde que seja preto. Então, a linha de montagem, né, do Ford T, que no Brasil ganhou o apelido de Ford Bigode, né? Bem, é importante também destacar que no final do século XIX cresceu o movimento operário, né? Então, o movimento operário, os sindicatos, né, relacionados então às lutas por jornada de trabalho, direitos trabalhistas, né? Então, tanto Ford quanto Taylor também estão relacionados ao controle do movimento sindical. O Ford, inclusive, usando a violência, né? Bem, ao mesmo tempo, né, as mulheres elas vão, então, adquirindo sua cidadania, né, como consequência da Primeira Guerra Mundial. A arte que mais identifica, né, os Estados Unidos foi a sétima arte, o cinema, né? Então, a arte, o cinema, ele tornou-se uma indústria, né, muito importante, que vai reproduzir o estilo de vida, né, da sociedade americana, principalmente aquela sociedade urbana, né, onde o estilo de vida da classe média começa, então, a pequena burguesia urbana, né, começa, então, a se transformar como um estilo a ser seguido, né? Então, o filme, né, o cinema, torna-se uma grande indústria, né, da cultura americana, né, que vai difundir, então, esse estilo de vida. E, em relação às mulheres, né, então, em países europeus, né, a Finlândia, inclusive, foi pioneira, né, mas em vários países europeus e nos Estados Unidos, né, nos anos 20, as sufragistas, né, elas vão, então, conquistar o direito de voto. Lembrando, então, que a luta pela igualdade, né, das mulheres relaciona-se já às lutas operárias do século XIX, né, de lá que nasceu o dia 8 de março. Bem, então, ao mesmo tempo que ocorrem essas mudanças, né, na sociedade americana, nós temos também uma reação conservadora, né, a essas mudanças, né? Então, o conservadorismo ele estava já enraizado, né, na cultura, na sociedade americana, desde o processo de independência, né, desde o século XVIII, porque é uma herança colonial, tipo de colonização, colônia de exploração, colônia de povoamento, né? Bem, ao longo do século XIX, os Estados Unidos teve uma grande expansão territorial, né, do leste para o oeste. Então, no século XIX, os Estados Unidos foi o país que mais recebeu imigrantes, né? Então, imigrantes alemães, irlandeses, italianos, da Europa Oriental, de vários países da Europa Oriental, também ingleses, né, países do Mediterrâneo, e também da Ásia, né, chineses, japoneses. E em relação aos europeus, os judeus que viviam na Europa, né, migraram para os Estados Unidos em grande quantidade no século XIX. Então, essa situação ela vai provocar, então, uma reação conservadora daqueles que se consideravam já americanos, né, contra esses imigrantes. Então, a campanha, né, de grupos racistas que lutavam contra direitos de minorias, então, além dos afro-americanos, né, da população de origem africana, né, escravos do século XVII e XVIII, né, então, os afrodescendentes eram as principais vítimas da intolerância, e agora novos grupos também serão vítimas dessa intolerância, né? Então, nós temos
as comunidades judaicas e também temos vários grupos, por exemplo, católicos, né? Então, os irlandeses, os italianos eram católicos, né? Então, nos Estados Unidos havia, principalmente em relação a essa questão de dominação racial, cultural, né? A ideia de que o americano tinha que ser branco, de origem anglo-saxônica e protestante, né? Então, aqueles que não se encaixavam dentro desse modelo eram marginalizados. Então, após a Primeira Guerra Mundial, apesar dos democratas, né, terem o Wilson, o presidente Wilson era do Partido Democrata, mas nos anos 20, então, o setor conservador, né, identificado com o Partido Republicano, vai vencer as eleições dos anos 20. Né? O Partido Republicano era o partido mais identificado com o liberalismo econômico e também com o conservadorismo, né, em relação às questões sociais, né? Então, o Partido Republicano, assim, mais de direita, era mais identificado, então, com o liberalismo em relação às relações econômicas e em relação às questões da política social, tinham uma ideia mais conservadora, né? Então, grupos de intolerância racial, como a Ku Klux Klan, né, apoiaram, então, essa onda conservadora, né, nos Estados Unidos. Grupos religiosos também, né, ligados a vertentes do protestantismo. E essa onda, né, conservadora, ela então vai criar a famosa lei seca, né, que vai proibir a fabricação, o comércio e o consumo de bebida alcoólica nos Estados Unidos, né? Então, a lei seca, ela também fez parte desse American Way of Life, já que era uma lei que a maioria da população, uma boa parte, não respeitava, não aceitava, porque era contra a liberdade individual, né? E isso, então, garantiu um lucro para grupos mafiosos, né? Então, a lei seca criou um mercado de bebida alcoólica para o crime organizado, né? Então, isso também está identificado aí com o crescimento da máfia, né, em várias cidades dos Estados Unidos. Bem, então, aquela euforia toda que ocorreu nos anos 20, né, o American Way of Life, né, então os Estados Unidos com uma superprodução, ela vai encarar um problema que vai ser a Europa, né? A Europa era o principal mercado dos produtos americanos, isso principalmente durante a Primeira Guerra Mundial. Então, no início dos anos 20, a economia europeia começa a se recompor. A produção da Europa, ela se recupera. E os europeus deixam de importar produtos dos Estados Unidos, né? Então, a vazão para aquela produção dos Estados Unidos vai ser principalmente o mercado interno. Só que o mercado interno, né, a classe média, ela não tinha um poder de consumo inesgotável, né? Então, quando a capacidade de consumo da classe média foi saturada, né? A classe média ela ficou endividada porque ela foi estimulada, né, a desenvolver um consumo que não era sustentável, né? Então, o consumo ele baseava-se principalmente no crediário e a massa salarial ela não acompanhava, né? Então, esse aumento do consumo e os salários ficavam comprometidos, né, para o pagamento, então, do crediário, né, dos cartões de crédito. Sendo assim, no final de 1929, em outubro, houve, então, um colapso no mercado de ações, né, provocando, então, no dia 24 de outubro, uma quinta-feira, e depois no dia 29, né, uma terça-feira, um colapso no mercado de ações na Bolsa de Valores de Nova York, né? Famosa Wall Street. Então, esse colapso no comércio de ações, né? As ações foram colocadas à venda e não havia pessoas disponíveis a comprá-las, causou, então, esse grande crack, né? Que foi a crise de 1929.
Então, a seguir, nós veremos os seus desdobramentos.